Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos e irmãs, nossos tablets, smartphones, no texto de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Estamos celebrando a Deus, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele que nos abençoe como igreja, comunidade, como indivíduos, como cristãos, a trilhar o caminho que está reservado para nós como servos dele. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, quero pedir que você faça comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Depois, tardio para falar. Depois, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, aí se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Da fala eloquente à audição eloquente, a virtude ensinada na Bíblia. Rubem Alves, que foi pastor presbiteriano, professor, escritor, escreveu Escutatória. Alguns de vocês devem conhecer o texto dele, vou ler só um pequeno trecho. Dizia Rubem Alves: sempre vejo anunciado cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil, disse Rubem Alves. O ouvir é exatamente o que o texto bíblico chama a nossa atenção. Ouvir é complicado. Ouvir é complicado. Quando alguém substitui o lugar do ouvir pelo não ouvir, ainda que seja não por indiferença, mas algumas vezes nós perdemos a conexão com o outro que se expressa pelo falar. Ouvir é um ato de servir. Ouvir é um ato de acolhimento. Ouvir é trazer para perto. Ouvir é valorizar o outro na sua fala, seja lá o que o outro disser. A tecnologia nos deu a possibilidade de ouvir 1x, 1,5x e 2x. Alguns estão entendendo, outros não. Duro quando a pessoa compartilha o áudio de alguém e esquece que ouviu o áudio de alguém 2x. Escutar é complicado.
Falar é melhor. Porque falar, eu vou me expressar, eu vou dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Agora, o texto bíblico diz que a fala deve ser sempre precedida pelo ouvir. Eu preciso aprender a ouvir para depois aprender a falar. Essa dinâmica que a palavra de Deus nos traz, isso é um desafio gigantesco para nós, porque a fala é fundamental para o bom exercício da comunicação, mas não se pode deixar de lado a questão do ouvir, que é tão importante quanto falar. As duas questões são conectadas e nós precisamos caminhar com ambas lado a lado. Ouvir exige tempo e disciplina. Ouvir sem voar, para alguns, uma luta. Ouvir sem interromper é muito difícil. Pior é quando a pessoa começa a ouvir a história do outro, lembra da sua história, já não escuta a história do outro e começa a querer contar a sua própria história. Pior ainda, continua dizendo Rubem Alves no mesmo texto, uma história que ele ouviu no ônibus. Ele disse que não é que ele queria ouvir a história das pessoas no ônibus, mas que é muito difícil não escutar a história das pessoas no ônibus, contando a história de uma pessoa dizendo que estava mal. Eu estou muito mal. E a outra, você não está nada, precisa ver como é que eu estou. Eu estou pior ainda. Aí a terceira que estava ouvindo as outras duas, você não viu nada. Depois que a terceira terminou, a primeira voltou, porque espera um minutinho. Tem gente que disputa, quanto pior, melhor. A interrupção, o voar, é um desrespeito com a fala do outro. Aprendi Provérbios 18, 13, trago numa versão diferente. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Um pastor me contou que o menininho chegou para a mãe e disse, mãe, menininho, de onde eu vim? E a mãe, meu Deus, chegou a hora daquele assunto. Seu pai vai te responder. Chega o pai em casa cansado, esbaforido, e quer saber de onde ele veio. Você não respondeu? Não, esperei você. Mas você. E chama o menino. Aqui seu pai vai responder. E o pai, olha, eu quero te dizer, meu filho, não, sua mãe vai falar. Não, você vai falar. Os dois brigando na frente do garoto, o garoto quer saber de onde eu vim. Pergunta dele. Depois de um certo tempo, com muita dificuldade, sofrendo, suando, o pai começa a falar sobre cegonha, borboleta, sei lá o que o pai foi falando, e o pai foi contando, até que chegou nele, na criança, no nascimento da criança. Aí o pai, olhando para o menino, disse, entendeu? Sim, o que o senhor falou, eu entendi, mas eu queria saber de onde eu vim. Porque o meu amigo veio de São Paulo, eu queria saber de onde eu vim. Responder antes de ouvir é insensatez e a gente corre o risco, como diz a Bíblia, de passar vergonha. Este ouvir do texto bíblico pode nos livrar ou tornar a manifestação da nossa ira sob um certo controle. Porque a ira humana é o que está no jogo aqui do texto, do versículo 19. Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que está aqui para a gente lembrar é que a ira humana, ela é manifestada pelo nosso falar ou pela nossa indisposição em ouvir. E diz a Bíblia que a ira humana, ela não é justa. A ira humana não é correta. Nós somos capazes de transformar o sentimento legítimo de justiça por vingança, dizendo que é justiça. Dizendo que é justiça. Vão dizer que é justiça até a última hora, mas no fundo é vingança. Chega a discorrer assim, ó. Cuidado para não morder. A nossa ira não é justa. A ira humana é gerada pelo desejo de dar o troco. A justiça de Deus não. A justiça de Deus é saudável. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus chega na hora certa. A justiça de Deus, ela é adequada, ela é favorável, ela abençoa. Por isso o nosso controle da fala deve se iniciar pelo nosso desejo de ouvir. E para muita gente esse é um desafio espiritual, que precisa aprender a orar, mas ler a palavra do Senhor. E aqui há
uma conexão entre algumas questões que nós precisamos implementar na nossa vida. Quem muito fala, pouco escuta. Quem muito fala, pouco escuta. E nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Nunca vivemos um tempo de tanta gente que sabe sobre tudo, supostamente. E tanta gente precisando falar, com tão pouca gente disposta a ouvir. Quando a Bíblia nos desafia a esse ponto, ela nos mostra que existe uma fala eloquente, aquela do curso da oratória que nós queremos aprender, enquanto precisamos aprender inicialmente, antes de tudo, o curso de escutatória. A fala, ela deve ser sempre precedida pelo ouvir, ouvir, ouvir. E este ouvir pode nos livrar ou tornar a manifestação da nossa ira sob um certo controle. A gente precisa aprender a ouvir mais. A gente precisa aprender a ouvir mais os nossos cônjuges. A gente precisa aprender a ouvir mais os nossos filhos. A gente precisa aprender a ouvir mais os nossos pais, nossos amigos, as pessoas dos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a ouvir. Aprenda a ouvir, e esse é um desafio espiritual, porque este ouvir vai nos livrar da manifestação da nossa ira, que é injusta, que é inconsequente, e que em diversas ocasiões ela é aparentemente justiça, quando é na verdade vingança. O texto continua, os versículos 21 a 25, vai nos apresentando um trecho onde o protagonista do texto é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela se torna protagonista, é uma bênção. À medida que nós ouvimos a palavra de Deus, diz o texto, nós vamos nos despojando de toda a impureza e maldade que são terrivelmente acumuladas em nós. À medida que a gente estuda a palavra, medita na palavra, escuta a palavra, ao mesmo tempo que nós vamos deixando, despojando aquilo que vai sendo acumulado, Deus vai nos apresentando a sua palavra, e essa palavra que foi implantada em nós. Você já viu alguma reportagem, estudo ou pesquisa sobre acumuladores compulsivos? Já viu? Tem um estudo do município que eu vi no município de São Paulo, que eles apresentam alguns relatos, inclusive um dado, de que 4% da população mundial já é acumuladora compulsiva. É uma doença chamada dispossofobia, fobia em dispor das coisas, é um transtorno comportamental. Veja se alguém vai identificar com alguém. A pessoa não joga fora porque acredita que aquilo vai ser útil em algum momento da sua vida. Tem alguém assim na sua casa? Não nesse nível aqui. O cerne do problema de quem está vivendo um transtorno emocional como esse é que ela vai recolhendo coisas e acumulando coisas, e aquelas coisas vão destruindo a vida dela, e ela não percebe. Eu vi um estudo sobre um casal, um estudo de caso, um casal em São Miguel Paulista, lá em São Paulo, na zona leste de São Paulo, onde eles não conseguiam mais entrar pela porta. A porta foi travada, eles tinham que entrar pelo teto. Lembrei até do milagre. Lembrei. Eles não conseguiam entrar pela porta, janela, não tinham o que fazer. Tudo foi entulhando, sabe? Foi entrando, jogando, entulhando. 3 filhos eles, 3 filhos. 2, a guarda foi levada para o município que fez aquilo que tinha que ser feito. O 3º filho, mais novinho, a avó recolheu e disse: estou tirando do contato com os pais em razão da doença dos pais. Normalmente, a pessoa que está dentro de um problema, de um acumulador compulsivo, não percebe que está acumulando aquilo, não percebe que a sua casa, embora veja ratos, insetos, muitas pragas, embora veja aquilo tudo, embora ouça as pessoas dizendo para elas: olha a sua casa como está, pelo amor de Deus, vamos limpar essa casa. Toda palavra que envolve limpeza, purificação, higiene é como uma acusação, é uma coisa grave, as pessoas não querem ouvir. Não é terrível? O texto fala de acumuladores de maldade.
é mais perigoso, mais complexo e mais nocivo ainda. E imaginar que esta casa, que somos nós, né, templos do Espírito Santo, essa casa pode estar sendo recolhendo diversos tipos de maldade, como o texto diz, e acumulando essa maldade dentro da nossa vida. Veja o versículo 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulos de maldade. Acumuladores de maldade, acumuladores de impureza. Você acha que aquele que é o acumulador sabe que está acumulando? E quando sabe, você acha que aquilo faz mal a ele? Ele não sabe o quanto aquilo é nocivo, quando aquilo é prejudicial, mas ao longo da caminhada vai acumulando maldade e impureza para a sua vida. Qualquer um de nós sabe, se nós acumularmos impurezas na nossa vida ao longo de todo um dia, aquilo fará mal para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo, para a nossa vida. Vai ser mal para o casamento, vai ser mal para o trabalho, vai ser mal para os estudos. É ou não é verdade, gente? É lógico. É só imaginar a figura daquela casa. Imagina aquela casa. Não dá nem para entrar pela porta mais. Os filhos já foram embora. Ninguém quer conversa com eles. Ninguém aguenta mais. Agora imagina que aquela casa não é aquela casa sou eu, é você, acumulando uma série de maldades, acumulando uma série de impurezas, o quanto aquilo vai prejudicar a nossa vida espiritual, o quanto vai prejudicar os nossos relacionamentos, vai prejudicar a nossa saúde emocional e física. É por isso que a Bíblia nos desafia a nos despojar de todas essas coisas e abraçar a palavra de Deus. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Sabe por que é em vós implantada? Porque a palavra não é nossa. Ela veio de cima, ela veio do alto, ela veio do Senhor. Ele implantou essa palavra dentro de nós. Nós temos a possibilidade de entender o que diz a palavra e mergulhar numa purificação extraordinária. Lá em Qumran, já foi lá? No Mar Morto? Qumran, Israel, tem um tanque onde os essênios moravam. Eles escreveram os famosos rolos do Mar Morto, um texto extraordinário, uma história linda. Mas eles eram bem radicais, bem radicais. E lá onde eles ficavam, está lá até hoje para a gente visitar, pelo menos eles dizem isso, né? O tanque lá da purificação. Eles entravam todo dia, entravam e se purificavam. Entravam e se purificavam. Olha, se alguém dissesse para a gente que isso é que é o certo, todos nós faríamos isso todo dia. Só que o caminho é muito mais fácil, é muito mais simples, é acolhimento da palavra de Deus com mansidão, sem resistência. É não sermos aqueles que apenas escutam, negligentes, ouvintes que recebem a palavra, mas passamos a ser operosos praticantes. E aqui é uma questão curiosa, porque praticante e não praticante. O que é isso? Ao longo dos anos eu ouvi isso, católico não praticante. Depois comecei a ouvir evangélico não praticante. Se não pratica, é ou não é? Me ajuda aqui. Uma pessoa organizada, não praticante, é o quê? Essa é uma bela desculpa agora, cá entre nós. Arruma seu quarto. Não, eu sou um organizado, não praticante. Um aluno de academia, não praticante, é o quê? É o que faz a matrícula, paga 3 meses, ou paga alguém para fazer. Um trabalhador não praticante é o quê? Você contrata uma pessoa profissional, uma entrevista belíssima, um currículo excelente, fala diversas línguas, inclusive a dos anjos, é contratado, vai para o trabalho, vai para o trabalho, mas senta. E diz, não vai fazer nada, não, eu sou um trabalhador não praticante. Um estudante, vamos pegar um estudante agora, estudante, não praticante. E um cristão?
não praticante. Faz sentido? Não faz sentido. O cristão não praticante não faz o menor sentido. O menor sentido. Sabe por quê? Porque ao apenas ouvir e não praticar, como diz o texto, ele é um negligente. E a Bíblia chama a gente para deixar de ser negligente, ouvinte, e ser operoso praticante. Operoso praticante. Como é que a gente sabe se a gente é só ouvinte ou se a gente é só praticante? Vou dar 2 pistas para nós hoje, só 2. Tem uma prova prática. Prova prática. Uma chama-se tentação, a outra chama-se provação. A tentação visa nos afastar de Deus. Jesus foi tentado e nós também. Nós também somos todos os dias, cada um de nós, nas diversas áreas da nossa vida. Pela graça do Senhor, a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Tentação. A tentação bate à nossa porta, todos os dias, de diversas formas. É um ganho fácil, um ganho fácil. Acho que lá no interior tinha um camarada que queria muito comprar um chapéu bonito, chapéu. Não chapéu, chapéu. E na cidade tinha chapéu. Mas não tinha dinheiro, não sobrava dinheiro. Ele teve uma grande ideia. Ele trabalhava com leite, coletava e entregava. Então ele passou a botar um pouquinho de água todo dia. Aí economizava aquele leite e vendia mais. Aí no final do mês ele pegou o dinheiro, foi lá comprar o chapéu. Aí ele foi na loja, comprou o chapéu, botou na cabeça, saiu todo esticado, todo arrumadinho, empinado, nem barriga tinha mais, impressionante. Foi atravessar a ponte. Não é que foi atravessar a ponte, deu um vento, de baixo para cima, em direção ao rio, para ficar claro. O chapéu subiu. Ele tentou pegar assim, mas o chapéu foi voando, aterrissou bonito, sabe aterrissagem bonita? Aterrissou bonito e foi. Aí ele da roça, né, mas sábio, disse, a água trouxe. A água levou. Tem um cantor gospel, polêmico. Ele escreveu uma música que eu gostei muito e perguntei para ele. Eu gosto de perguntar para as pessoas, de onde se vê essa música e tal. Aí ele me contou que ele estava no hotel, já cristão, mas ainda não estava na obra missionária de fato, mas ele já crente, querendo Deus. Ele dizia que todo dia a tentação batia à porta do hotel. A história da música é essa. E tinha sempre alguém oferecendo alguém para ele. Aí ele disse, não, cara, eu não quero mais. Eu mudei. Todo dia a tentação bate. É um dinheiro fácil, é uma questão que envolve sexualidade, é uma questão que envolve maledicência, fofoca. Como é que a gente resiste à tentação? Como Jesus resistiu. Como é que ele resistiu? Com a palavra. À medida que o diabo tentava, ele rebatia com a palavra. Mas se nós não acolhermos a palavra com mansidão, essa palavra que foi em nós implantada, nós não teremos resposta alguma. Porque não há resposta humana para isso, a nossa carne quer. A nossa carne deseja, a nossa carne almeja. Tiago, escrevendo a sua epístola, nesse texto que nós estamos aqui no mesmo livro, versículos 13 e 15, diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não à toa Jesus nos ensinou a orar, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando nós acolhemos a palavra do Senhor com mansidão, sem resistência, a Bíblia estará dentro de nós. E na hora da tentação, o nosso medo não será de sermos descobertos, mas de desagradar a Deus. E a resposta virá para a tentação.
Amém? A segunda palavra é provação. Essa é a hora espinhosa. A provação também mostra do que é constituída a nossa fé. Ou seja, se somos ou não praticantes da palavra. Se somos ou não praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação vem para que a nossa fé seja aprovada. Ainda Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós todos vamos passar por tentação e por provação ao longo da nossa vida. Às vezes, todos os dias, muitas vezes ao dia. Seja uma coisa, seja outra coisa. Ela vai mostrar do que é feita a nossa fé. Se somos o não praticante, organizado não praticante, trabalhador não praticante, o estudante não praticante, o cristão não praticante. O versículo 25 diz que os praticantes da palavra, chamada aqui de lei perfeita, os que a seguem seriamente, serão bem-sucedidos, porque seguem o que ela ensina, porque seguem a palavra do Senhor. Os últimos 2 versículos nos chamam para um olhar sobre o que é chamado aqui de religião vã. A religião vã, ela está associada ao falar de si. Pouco ouvir a Deus e a mínima prática das Escrituras. E nos conduz para uma definição bíblica de religião que é pura e sem mácula, que está dividida em 2 partes. A primeira é a mais conhecida: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. A Bíblia diz que este grupo, órfãos e viúvas, é o público vulnerável. É um grupo vulnerável, que deve ser alvo dos nossos cuidados o tempo inteiro. Lá em Êxodo, quando estavam sendo criadas aquele conjunto de leis civis e religiosas, versículos 22 a 24 de Êxodo 22, diz assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. E segue com algumas descrições. A nenhuma viúva ou órfão afligireis. Há um relato dramático de uma viúva com 2 filhos que, por intermédio de Eliseu, Deus cuida de forma milagrosa. Aquela história da vasilha, do azeite, quando os filhos estavam para serem vendidos ou entregues como escravos em razão da dívida. Deus cuida e ensina a gente a cuidar das pessoas que mais precisam. A descrição de um olhar para o outro é quando eu passo a escutar a dor do outro, a perceber o sofrimento do outro e a me importar com o outro como se fosse comigo mesmo. É como se o órfão fosse meu filho. É como se a viúva fosse minha mãe. E assim caminha a igreja, olhando para as viúvas e para os órfãos e visitando-os nas suas tribulações, nos seus momentos difíceis e nas suas lutas. Não se pode encurtar os braços, fechar os olhos, fingir que não está acontecendo. Sabe por quê? Porque a dor do órfão deve ser um grito no nosso ouvido, já que estamos prontos para ouvir. Mas essa é a parte mais conhecida do versículo. Tem uma segunda parte, ligada por uma conjunção aditiva, também muito querida. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Parece que essa parte some de vez em quando no texto. Essa segunda parte é por muitas vezes omitida e negligenciada, especialmente para quem não conhece o texto de Tiago.
Para quem não conhece a palavra de Deus, escrita aqui, inspirada pelo Espírito Santo por Tiago, meio-irmão de Jesus, Tiago tem uma perspectiva muito clara, inspirada pelo Espírito Santo, sobre fé e obras, que não andam separadas em hipótese alguma. O dia em que a gente perceber que a igreja deve ser um agente para as ações, para a atitude, para a obra, ao mesmo tempo que isso deve demonstrar a nossa fé, que nós não somos uma ONG, que nós somos uma agência do reino, mas também nós não só somos aqui o grupo que crê, que nós devemos mostrar a nossa fé através das nossas obras e criar uma atmosfera completamente diferente nos lugares aonde nós estivermos, a igreja vai avançar ainda muito mais. O versículo 27 é uma boa síntese desse processo equilibrado que deve ser construído na vida cristã. É por isso que, por um lado, nós temos o cuidado com as viúvas e órfãos. É a nossa parte obra, que deve ser associada com a parte fé, que é o não se contaminar, não permitir, guardar-se incontaminado do mundo. E aí nós voltamos àquele processo dos acumuladores de maldade, de impureza. E lembramos da necessidade que há de gerar a purificação, essa higiene, essa limpeza constante, essa confissão de pecados, e depois fechar a porta para que nós não sejamos contaminados por aquilo que faz tão mal à nossa vida espiritual, faz tão mal à nossa casa, que prejudica tanto os nossos relacionamentos, que faz tão mal à nossa vida. Guardar-se incontaminado do mundo é o desafio que Deus tem para nós. E ainda que a gente diga, olha, eu estou fechando essa porta, eu preciso aprender a fechá-la de forma clara. Há algum tempo, conversando com uma pessoa que havia sido infiel no casamento, uma situação triste, sofrida, me lembro que a expressão dele era que ele tinha aberto a porta e não conseguia fechar mais. E existem certas situações da nossa vida, ou a gente fecha essa porta, ainda que seja à força, e se a gente não tiver força, a gente pede alguém para nos ajudar, e fecha essa porta, e coloca aquelas madeiras dos filmes, coloca aquelas madeiras, tranca essa porta, guardar-se incontaminado do mundo. A gente precisa fechar determinadas portas na nossa vida, portas que entram para nos destruir, que a gente não percebe, a gente vai acumulando, a gente vai colocando, aí vai ter um dia que a gente vai perceber que a nossa casa virou uma casa de um acumulador, de uma acumuladora compulsiva, de maldade e de impureza. E para aqueles que acham que impureza é só sexualidade, você sabe que não é só isso. Termina o desafio do texto para nós, lembrando que esta casa somos nós, e que está na hora de nós nos enchermos da palavra. A palavra em nós implantada. Entenda. Para ficar claro, a palavra em nós implantada não é a sua palavra ou a minha palavra. Não é a palavra que eu gosto ou que você gosta. Não é autoajuda. É a ajuda do Senhor. A palavra é dEle. Ele está abrindo a palavra para nós. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Vamos levar Jesus para a nossa casa hoje? Vamos levar Jesus para a nossa casa? Nosso coração? Dizem que tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Nós precisamos aprender a ouvir, primeiro, a voz de Deus. Quem escuta a voz de Deus
consegue ouvir a voz de todos aqueles que estão ao seu redor, inclusive dos órfãos e viúvas. A palavra é de Deus e ela foi em nós implantada. Nós recebemos dele e nós podemos lê-la, estudá-la. E à medida que nós vamos lendo a palavra do Senhor, nós vamos nos despojando do acúmulo de impureza e maldade. Pensando de forma física, nós vamos juntos lá em São Miguel, na zona leste de São Paulo, e vamos visitar aquele casal. E vamos limpar aquela casa. E vão tirar as imundícias. Pensando de forma material, física. Mas a gente precisa cuidar da nossa vida, para que a gente não seja um acumulador compulsivo de impureza e maldade. Sabe uma coisa boa de pregar o Evangelho? É que o Espírito Santo é que fala. Ele mostra para a gente o quanto nós somos portas e o quanto essas portas estão abertas e o quanto nós precisamos fechá-la hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode ficar de pé, por favor? Pai, nós não sabemos como lidar com certas tentações ou provações. Mas cada tentação e provação é uma oportunidade de revelar a nossa fé operosa e a nossa prática da Tua palavra. Deus amado, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos nessa hora. Alguns de nós, cuja porta da casa, do seu coração, da sua mente, está escancarada, está aberta até o final, e tantas maldades, tantas impurezas vêm entrando, a ponto de nós não suportarmos mais esse ambiente. Hoje, o Senhor que aqui está, vai nos ajudar a nos despojar, abrir mão dessas coisas na nossa vida e a viver a purificação por meio da palavra. Estamos prontos para a escutatória, para ouvir a voz do Senhor e não a nossa. Para ouvir a voz do Senhor e ministrados pela palavra do Senhor, vamos viver um novo tempo na nossa vida. Pai, é assim que nós queremos viver. É assim que nós queremos viver. E vivendo assim, nós vamos caminhar para a glória do Teu santo nome, visitando os órfãos e as viúvas em suas tribulações e nos guardando incontaminados com aquilo que vem do mundo. Por favor, abençoa cada um de nós e conduza-nos para este lugar dos que ouvem a voz do Senhor e colocam em prática em nome de Jesus. Amém.